Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live. Essa live da promoção da Universidade Aberta da Maturidade, Universidade Estadual da Paraíba e o Congresso Internacional do Envelhecimento Humano, no dia 15, Dia da Consciência contra a Violência da Pessoa Idosa. E temos como temática Direito da Pessoa Idosa, Bem-Estar e Resiliência. Convidamos dois nomes de referência na área da pessoa com envelhecimento, do trabalho de referência na área do direito, na área da psicologia, que é a professora Sheila Carregosa. Professora Sheila, por favor. Olá, boa tarde a todos. Um prazer, professor Manuel Freire. Eu sou a professora Sheila Marta Carregosa Rocha, da Universidade do Estado da Bahia, tenho formação em Letras e Direito, e estou aqui para poder falar um pouquinho, compartilhar as minhas pesquisas com vocês sobre o direito das pessoas idosas. E hoje, especificamente, iremos tratar sobre violência contra essas pessoas. Convidamos também o reitor, professor Rangel Júnior, professor da área de Psicologia do Envelhecimento. Professor, por favor. Olá. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde, Mano Freire, boa tarde, professora Sheila. Demais pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Para mim é uma alegria poder compartilhar algumas ideias e colocar em discussão, logicamente, alguns conceitos e naturalmente são reflexões acerca daquilo que é ser idoso e viver, apesar de ser candidato a idoso ainda, eu estou a caminho da classificação tradicional, bem pertinho, mas para mim é uma satisfação pelo fato de ser psicólogo e de trabalhar também já há alguns anos com a temática do envelhecimento na psicologia, ao lado da professora Carmita, que eu até acho que era a pessoa mais adequada para estar aqui no meu lugar. Para mim é a maior autoridade nossa nesse campo aí. Mas eu, com muita alegria e com muito prazer, tentarei contribuir com o debate aqui na medida do possível. E quem sabe depois aí, conforme você provocou, né, a gente possa também derivar um pouco para outro campo, né, mano? Com certeza, é importante. Então, vamos começar o nosso debate com a professora Sheila, na área do direito, né, professora Sheila? E eu já vou instigar com algumas informações importantes. A gente sabe que há um déficit muito grande das políticas públicas na área do direito, né? E cada vez mais vem aumentando a violência da pessoa idosa. Os tipos de violência são imensos, e principalmente agora no período de pandemia. Eu acho que eles só explorassem um pouquinho, né, esses aspectos da violência e das políticas públicas para a pessoa idosa. Bom, primeiro, a gente precisa assim, pensar quem é a pessoa idosa. Então, nós hoje estamos rediscutindo, né, o conceito de pessoa idosa, porque a legislação, que o direito é bem maior do que a legislação trata a pessoa idosa no Brasil como aquela igual, né, a 60 anos ou mais. Então, primeiro ponto. Nos países desenvolvidos, é considerado idoso aquela pessoa igual a 65 anos ou mais. Então, este conceito cronológico está sendo rediscutido no mundo todo. Por quê? Porque os países estão envelhecendo, o mundo envelhece. Então, essa é a primeira questão em relação ao conceito. Depois, em relação à construção de direitos, né, nós podemos perceber que vem desde os direitos humanos, então, a partir ali da Declaração dos Direitos Humanos. Pontualmente, em relação à pessoa idosa, nós temos dois planos internacionais de enfrentamento, né, em relação às questões da pessoa idosa. Primeiro plano internacional sobre envelhecimento, que é o plano da Áustria em Viena, foi em 1982, porque os países perceberam, né, aqueles signatários da ONU, perceberam que estava crescendo, né, a população idosa, então algumas urgências, emergências e uma agenda política precisava ter sido elaborada, né, à época, como foi, né, um plano com ações, objetivos e execução desse plano, e depois nós tivemos o segundo plano internacional sobre envelhecimento, que foi em Madrid, na Espanha, em 2002. Bom, a partir daí, o que é que o Brasil fez? Então, o Brasil, a partir da legislação, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, olhou, né, mais detidamente para as pessoas idosas. Então, especificamente nos artigos 229 e 230, nós temos uma proteção específica à pessoa idosa.
A partir disso, nós temos o Plano Nacional, né, da pessoa idosa. Esse plano, ele é voltado para a área da saúde, que é a Lei 8.842 de 94. Percebam que ele é pós-LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93. Então, a LOAS traz o benefício de prestação continuada. E o Plano Nacional do Idoso, ele é específico em relação a algumas questões. A exemplo, ele cria os conselhos, né, Conselho Nacional, Estadual e Municipal. Então, ele cria essa concepção de conselho, de uma participação, né, da sociedade para a discussão de uma agenda política, e disso, né, surgem, então, as conferências nacionais, que são elaboradas a partir de conferências, né, mais municipais, depois estaduais, depois a nacional. Nós iríamos ter em 2019 a estadual, a 5ª Conferência Nacional, né, da Pessoa Idosa, foi transferido para 2020, outubro, mas por conta desta pandemia, então, deve ser remarcada novamente esta Conferência Nacional de suma importância. Tá? Agora, nós tivemos, né, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, que é uma lei específica, nós chamamos no direito de um microsistema, porque ele contempla tanto o direito material quanto o direito processual, e ele contempla também outras questões. Então nós temos ali direitos fundamentais que já estão previstos no texto constitucional, mas eles são ratificados, reafirmados, né, no Estatuto do Idoso. Nós temos ali a previsão das medidas de proteção e políticas de atendimento, nós temos a atuação do Ministério Público e nós temos alguns crimes em espécie, a partir do artigo 94 do Estatuto. Então, traz alguns tipos penais. O Estatuto cria, na realidade, 13 tipos penais. Então, ele cria também o processo e julgamento desses, né, crimes nos juizados. Então, foi, assim, motivo de grande discussão, e ainda é na Justiça, mas com ação declaratória, né, de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, nós tivemos aí dizendo, o Supremo Tribunal Federal dizendo que só caberia o procedimento sumaríssimo em relação aos crimes praticados contra a pessoa idosa, tá certo? Não mais as medidas despenalizadoras, porque aquele agente que cometeu um crime contra a pessoa idosa não poderia ter aquelas medidas que são, né, estão dispostas em 2 estatutos, que é na Lei 9.099 de 95, que cria os juizados especiais estaduais, e a Lei 10.259 de 2001, que cria os juizados especiais federais, tá certo? Agora sim, nós temos alguns crimes, além dos crimes tipificados no Código Penal e nos crimes tipificados no Estatuto do Idoso, em outras legislações esparsas criminais, tá certo? Bom, violência contra a pessoa idosa, a ONU, né, escolheu, a partir de 2006, o dia 15 de junho como dia de conscientização, né, da violência contra a pessoa idosa. Então, nós temos vários conceitos de violência, que pode ser ato ou omissão contra a pessoa, que lhe cause dano, né, e que cause algum incômodo, algum tipo. Nós temos outros conceitos que são enfrentados pela sociologia, mas nós temos um conceito específico do direito, que ele termina sendo o da legislação. Então, nós temos tanto na Lei de Política Nacional do Idoso o conceito de violência, quanto no Estatuto do Idoso. O importante é colocar a pessoa idosa a salvo dessas violências. Então, o professor Manuel Freire, ele perguntou o que é que nós temos feito na agenda política. Várias coisas, várias medidas, várias políticas públicas têm sido feitas. Elas podem não atender, né, na sua totalidade. Até porque, se nós formos, né, traçar um perfil sociodemográfico de onde estão os idosos no Brasil, nós temos algumas categorias de análise. Então, de que idoso nós estamos falando? Porque a lei trata o idoso de uma forma geral, né? Então, de uma forma geral, a pessoa idosa. Mas de que idoso nós estamos falando? Temos outras categorias de análise que nós precisamos enxergar, observar. Então, é o idoso ou a idosa? É o idoso ou a idosa com a questão ainda racial,
né? Com a questão também da pobreza. Então, nós temos outras categorias de análise que vão justamente serem percebidas, né, por várias áreas do conhecimento, por áreas multidisciplinares, para que a gente possa, então, perceber se essas agendas elas estão sendo efetivas ou não. Então, nós temos, por exemplo, as instituições de longa permanência. Essas instituições, elas também abrigam as pessoas idosas vítimas de violência. E as pesquisas são as mais variadas possíveis. Então, por exemplo, nós temos o Centro Judicial, né, do Idoso, no Distrito Federal, que é um centro de referência nacional. Por quê? Porque ali nós temos a representante do Poder Judiciário, a representante do Ministério Público e a representante da Defensoria Pública para justamente julgar causas que envolvem pessoas idosas. Então, ali naquele centro são produzidos mapas, relatórios, então eles têm uma boa estrutura para poder demonstrar, né, através de uma abordagem quantitativa e qualitativa também, como está se desenvolvendo, né, aquelas políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. No demais, no mapeamento, né, pelo Brasil, nós temos nos estados, né, a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, nós temos também a vara especializada no Poder Judiciário, a vara especializada do idoso, dependendo do estado, porque cada estado, né, tem a sua liberdade de criação e de estrutura das próprias, né, comarcas, varas, né, fica a cargo de cada Tribunal de Justiça de cada estado. Então, nós temos vara especializada, às vezes é da criança, adolescente, idoso, às vezes é mulher, idoso, então depende muito de cada estado. Nós também temos um Ministério Público, cada Ministério Público voltado à proteção da pessoa idosa, nós também temos Defensoria Pública voltada à pessoa idosa. Bom, além do Poder Judiciário e dessas instituições essenciais à Justiça, Ministério Público e Defensoria, nós temos também na OAB, né, uma seção específica que faz essa luta, abraça esses direitos, né, às pessoas idosas. Além disso, nós temos a representação política da sociedade, né, da sociedade e também dos órgãos estatais que enviam representante de cada secretaria. Então, por exemplo, nós temos o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e os Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. Então, como os conselhos, né, eles ficam a cargo de cada município e estado a sua criação, então a dinâmica vai justamente, né, depender de cada estado. Bom, eu chamei a atenção logo no início, porque eu fui provocada pelo professor Manuel Freire, né, em tempos, né, de pandemia, em tempos de Covid, como estão essas pessoas idosas. Bom, em relação à violência, ela vai modificar um pouco. Então, primeiro percebeu-se a violência como um abuso, né? Então, até 2005, nós tínhamos a classificação de abuso. Depois, ela tornou-se maus tratos, né? Depois, para o direito, tipificada como crime, tá? Então, sofre aí um pouco no tempo e no espaço, e uma pesquisadora que faz uma classificação, uma separação conceitual é a Maria Cecília Minaio, da Fiocruz. Então, ela tem justamente a pesquisa nesse sentido. Bom, em relação a hoje, né? Hoje nós percebemos a violência psicológica contra a pessoa idosa. Então, em alto índice, vai variar de acordo com o estado, com o município, tá? Esse percentual, mas a violência psicológica. A violência física também é uma violência recorrente, né? A agressão física. A violência também financeira. Hoje, aqui em Salvador, o delegado do idoso estava dando uma entrevista dizendo que houve, com essa pandemia, um crescente número de violência financeira. Por quê? Porque o idoso estava dentro de casa com a família, muitas vezes os membros familiares estão desempregados, desamparados, ou o auxílio emergencial, ele não atende às necessidades daquela família, da sua completude. Então, o que é que eles fazem, o que é que esses membros, né, familiares fazem? Eles retêm o cartão, né, do idoso, ou então fazem compra no cartão de crédito da pessoa idosa para que ela pague. Então, nós temos 66% dos lares brasileiros, né, mantidos por idosos, nós temos aí uma violência financeira dentro da família,
intrafamiliar, por conta, né, do desemprego, por conta da pandemia, mas também por conta do idoso, ele ser muitas vezes o provedor das famílias, ou com o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, que foi instituído pela LOAS, ou ele é detentor de pensão, ou ele detém a sua aposentadoria. Então, como ele pode ter um desses, né, benefícios, pensões, aposentadorias, então ele mantém muitas vezes o lar familiar. Aí, qual é o potencial agressor? As pesquisas demonstram, tá certo? Todas as pesquisas, elas demonstram que o potencial agressor é o filho, né? Então, também tem uma questão de gênero aí, uma categoria de análise de gênero aí, porque a mulher idosa, ela sofre mais violência e o gênero agressor, o filho masculino. Isso não significa dizer, né, que também o idoso, gênero masculino, possa também sofrer violência do filho ou da filha. Potencial também agressora pode ser o gênero feminino. Então, isso vai variar muito. E nós temos alguns veículos, né, de denúncia, a exemplo do Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Então, o que é que o Disque 100 faz? Você pode fazer uma denúncia anônima, até porque a legislação diz que todas as pessoas são responsáveis. Então, a família, a comunidade, a sociedade, o Estado, o vizinho, né? Todos são responsáveis. Então, você pode ligar para o Disque 100, fazer uma denúncia, pode ser anônima. Agora, quando chega no Poder Judiciário ou quando chega no Ministério Público, o que é que o Ministério Público vai precisar? Vai precisar de produção de provas, né? Então, além da testemunha, que é o vizinho, que ouviu, que viu, é importante isso, né? A caracterização da violência, a prova, tá? Então, a prova é importante para o Ministério Público, então, poder oferecer a denúncia, e aí começa a ação penal, tá certo? Então, o vizinho ou a vizinha também precisam ter essa consciência de responsabilidade na denúncia da violência contra a pessoa idosa. Então, quais são os atos de violência? Aí nós temos uma linha tênue, porque identificar a violência física com agressão física, porque ficou um hematoma, porque caiu, quebrou o braço, né, a perna, isso, né, isso a perícia vai detectar. O mais difícil é detectar a violência psicológica, né, porque precisa de um laudo do psicólogo, e o juiz, ele não está, né, vinculado aos laudos, porque ele considera um conjunto de provas, prova testemunhal, prova pericial, né, prova documental, pode ser lavrada também uma ata notarial no cartório, né, o tabelião que tem fé pública, ele pode lavrar essa ata notarial com o ato ilícito praticado contra a pessoa idosa. Então, nós temos ali todos os tipos penais no Código Penal, né? Matar, roubar, furtar, todos esses crimes, né? Além disso, nós temos no Estatuto do Idoso um crime bem interessante, que é a discriminação da pessoa idosa. Quando fui fazer minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado, aí eu entrevistei as pessoas idosas. Primeira dificuldade que eu enfrentei da pessoa idosa considerar aquele ato como violência. Então, foi o primeiro enfrentamento, né? Eu fiquei assim, nossa, não considera como violência, né? Segundo, foi em denunciar principalmente um familiar. Mas a violência, ela também pode ser estrutural, ela pode ser institucional, né, e ela pode também ser intergeracional. Então, nós temos várias classificações, nós seguimos a OMS, mas também nós discutimos essa classificação da OMS, porque ela traz violência física, psicológica, sexual, negligência, abandono, né, e a autopunição também. Então, nós temos essa classificação, temos outras, né, de acordo com as pesquisas, mas o primeiro enfrentamento que eu tive foi na identificação do ato de violência, né, muitas vezes gritar, humilhar, constranger. Teve uma senhora, por exemplo, que ela disse assim, olha, o motorista do transporte coletivo, ele não para no ponto do ônibus. Então, ali é um tipo de violência, sim, porque está discriminando a pessoa idosa, é discriminação.
Outro, dentro do coletivo, do transporte coletivo, tem os assentos reservados, né, para as pessoas idosas, gestantes, portadores de necessidades especiais, e muitas vezes essa é uma violência praticada pela sociedade, tá? E muitas vezes pessoas que não estão nessas categorias, né, que estão protegidas por lei, elas sentam, né, nos assentos e aí permanecem. Quando chega realmente aquele que tem a proteção da lei, eles não levantam, né? Porque ali o assento é prioritário, não é exclusivo, é prioritário. Isso significa que quando não tiver nenhuma categoria, eu posso sentar, mas quando uma dessas categorias chegar no local, eu preciso levantar. Isso é automático, isso deveria ser uma consciência, né, natural. Mas não, essa pessoa que eu entrevistei se queixou de que um jovem, né, fingia que estava dormindo no transporte coletivo e ela idosa em pé. Mas nós podemos perceber isso também em algumas imagens na internet, né? O idoso em pé, se segurando no transporte coletivo e aí sofrendo essa discriminação. Então, qual seria a atitude do motorista? Parar e pedir, né? Olha, nós temos aqui a pessoa idosa e tal. Mas se o motorista não fez isso, pede ao motorista para levar para a delegacia de polícia. E isso é caso de polícia, isso é crime. E isso está tipificado no Estatuto do Idoso. Então, discriminar a pessoa idosa em qualquer situação. Quer seja no ônibus, né, no transporte coletivo, quer seja no atendimento à saúde, em qualquer lugar, na instituição financeira. O Estatuto, ele diz assim, que as instituições privadas e públicas, elas precisam criar uma estrutura para atender essas categorias de análise, tá certo? Mas a pessoa idosa, ela pode, né, transitar pela instituição bancária em qualquer caixa, digamos assim, né? No supermercado a mesma coisa, nós temos a fila de prioridade, mas isso não significa dizer que também a pessoa idosa não possa, né, enfrentar outras filas. Então, nós temos esses tipos, né, penais no Estatuto do Idoso. Essas pessoas idosas, primeiro, precisam né, conhecer aquele ato como violência, reconhecer isso. Segundo, ela precisa denunciar. Qual é a grande questão? Por mais que tenhamos estatísticas, dados estatísticos sobre a violência intrafamiliar com os idosos, mas eles não vão corresponder na sua totalidade à atual realidade. Porque muitas vezes a pessoa idosa não quer, né, denunciar. Porque é filho, filha, né, neto, neta, não quer denunciar. Então, aí fica, né, sofrendo aquela violência. E muitas vezes não é só um tipo de violência. É como a professora Vanessa Cavalcante chama, violências sobrepostas. Ou seja, um conjunto de violências. Primeiro começa com a psicológica, né? Aí depois pode evoluir para uma violência física, né? Uma violência financeira, uma violência sexual, em menor percentual denunciado, mas também o idoso sofre violência sexual. Então, por mais, professor Manuel Freire, que exista um aparato estatal, porque existe, né? Ele funciona, podemos ter poucos recursos ou recursos suficientes, isso depende do local, muito do local, mas existe uma preocupação e uma atenção. Agora, hoje nós vivemos em pandemia, então as instituições de longa permanência, onde se concentram vários idosos, aqueles idosos estão sendo, né, na realidade, neste momento, né, impossibilitados de receber os familiares, e muitas vezes quando os familiares não os abandonam, porque a instituição de longa permanência, ela precisa ter o contato, né, todos os contatos dos familiares e manter sempre contato para que esses familiares, eles possam, então, visitar, cuidar, né, ter toda a atenção com seus idosos. Então, muitos são abandonados pelos seus familiares. E neste momento de pandemia, quem vai visitar está impossibilitado de ir. E outro enfrentamento em relação também aos cuidadores. Aquelas pessoas nas instituições de longa permanência, elas vão e voltam para suas casas, então elas enfrentam o transporte coletivo, né? Então elas vão para suas famílias, elas estão também tendo ali um risco, né, de contaminação.
Então, isso tudo precisa ser observado. Nós temos agora, não pesquisa ainda científica em relação a essas instituições de longa permanência, mas nós temos muito notícias nacionais e internacionais, né? Inclusive, nós temos uma ação civil pública lá no Rio de Janeiro, né? O Ministério Público propôs essa ação justamente enfrentando essa questão numa instituição de longa permanência, porque foi detectado um alto índice de risco, contaminação e morte. Então, a partir daí, se provoca o Poder Judiciário, né, se pede ao Poder Judiciário, né, que atenda algumas medidas que o Ministério Público está sugerindo. Aí o Poder Judiciário vai, então, dizer, olha, os idosos serão remanejados para tal local, então serão tratados dessa forma, e aí o Poder Judiciário vai, no caso, né, concreto, em relação, né, às instituições de longa permanência, o Poder Judiciário, então, vai deliberar de acordo, né, com aquela situação. Mas o fato é, os idosos, antes ou durante a pandemia, sofrem várias violências, principalmente o abandono, é onde existe o maior número, né, de concentração, e o abandono ele é silencioso, porque o idoso não diz, quem detecta são outras pessoas, são terceiros que estão observando, né, e também um crescente número de violência financeira, né, usurpando ali o cartão, né, magnético da pessoa idosa, que tem ali seu benefício, e pior, né, reduzindo o provimento, porque muitas vezes a pessoa idosa tem algumas patologias, e essas patologias vão requerer um alto, né, índice de procura à farmácia, de medicamentos, de um plano de saúde que é mais caro para a pessoa idosa, então demandas outras que muitas vezes não vão ser supridas, justamente por conta dessa falta desses valores que estão sendo usurpados pelos familiares, né? Então, essas questões, essas várias violências sofridas pelas pessoas idosas, elas precisam ser percebidas e, se cometidas, porque muitas vezes a gente não as comete no plano da consciência, né? Não considera aquele ato como um ato de violência, então é preciso a gente dialogar, perceber, né? Se informar, procurar ver o outro, conversar, né, com os pais que estão ali nas instituições de longa permanência, ou não, ou estão, né, com os outros filhos, outros parentes, porque o idoso também pode ser colocado em família substituta, como diz o Estatuto. O Estatuto do Idoso, ele praticamente, ele acompanha a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, né? Então, ele faz mais ou menos algumas similaridades, né? As disposições gerais, os direitos fundamentais, né? E aí nós temos as medidas de proteção, a política de atendimento. Então, uma equipe multidisciplinar, ela é importantíssima para o cuidado da pessoa idosa. Psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, assistentes sociais, educadores físicos, fisioterapeutas, todos formam uma rede de proteção à pessoa idosa. Nós também temos na área da saúde e assistência social, né? Nós temos o CRAS, temos o CREAS, que são parceiros também nessa rede de proteção, tá? Então, eu tenho uma experiência lá na cidade, no município de Brumado, onde nós funcionamos essa rede de proteção, né? Temos o Conselho do Idoso, com a Luísa de Marilac, nós temos CRAS-CREAS, né? Com a Gilvânia, ali o Centro de Referência de Assistência Social ali atuando, né, com aquela família, principalmente as denúncias, né, que chegam de violência contra as pessoas idosas, recebem, fazem um encaminhamento, o Ministério Público atua, os juízes da cidade também, quando, né, provocados, delegacia de polícia. Então, como o município é menor, então essa rede de proteção, ela tem um funcionamento mais fluido, né? Mas quando você vai para uma capital, onde você tem várias comarcas, quer dizer, várias de Ministério Público, de Defensoria Pública, uma única delegacia do idoso, mas as outras também podem, né, receber a queixa, né,
de violência contra a pessoa idosa. Então, nós temos uma agenda política, nós temos uma política de proteção, nós temos um Estado atuante, agora nós precisamos mais, né? Essas demandas, elas vão surgindo, essas demandas, principalmente o fortalecimento dos conselhos, é uma pauta, né, urgente, emergente, esse fortalecimento, porque as demandas, elas são pontuais. O Brasil é vasto, regiões, né, nós temos regiões bem envelhecidas, como o Sul e Sudeste, né, nós temos regiões mais jovens, como o Norte, então as demandas, elas são diferenciadas, mas uma urgência é a pauta da Conferência Nacional da Pessoa Idosa, com a representação dos respectivos conselhos, tá? Bom, esse estudo, né, de violência é um estudo multidisciplinar, vários pesquisadores, né, estudam violência contra a pessoa idosa de várias áreas do conhecimento. Nós tivemos, falar um pouco internacionalmente, né, mais ou menos na década de 70, nós tivemos a primeira publicação, né, agressão, bater nos avós, literalmente, né, é uma publicação norte-americana. A partir disso, os norte-americanos se preocuparam e fizeram um estudo mais científico e detectaram que mais de 450 mil idosos nos Estados Unidos sofriam violência, né, violência da sociedade, violência, né, na família, vários tipos de violência. Então, a partir daí, foi feito o quê? Uma categorização, né, da violência, um estudo e uma atuação efetiva. Como o Estado pode atuar? Então, professor Manuel Freire, no Brasil, é este panorama, né, fiz um passeio geral, fui, assim, bem pontual, menos conceitos, assim, mais específicos firmados, para ficar algo assim bem, né, simples da gente compreender, e eu não sei se ainda resta algum tempo, porque professor e professora, quando fala demais, viu, professor? Sheila, eu agradeço pela sua explanação, né? Você falando, quem trabalha com idoso vivencia essa violência diretamente na prática. A gente vê muitos idosos que reclamam da violência psicológica, principalmente de netos e filhos. E tivemos recentemente os dados retirados da Secretaria de Direitos Humanos, né, que é um dos dados que a gente tem como referência, quando esses dados dizem que a maior violência contra a pessoa idosa vem de filhos e netos, e isso é explanado no Brasil, principalmente em outros países, né, e esses dados foram retirados, não tem mais um parâmetro desse tipo de violência. E quando nós trabalhamos com idosos, a gente vê isso muito perto de nós. Eu tive vários momentos de conversar com pessoa idosa que estavam sofrendo violência com netas, né? Isso mais de uma vez, às vezes a violência física. E nós tentamos tomar toda a providência, mas isso é um ponto. Eu gostaria de chamar, eu agradeço muito a sua explanação, acho que você ainda volta para a gente conversar mais um pouquinho. Eu gostaria de convidar o professor Júnior para nós falarmos um pouquinho, né? E chegou agora, nós estamos debatendo um pouco de direito, né, bem-estar e resiliência da pessoa idosa, do dia 15, Dia Mundial de Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa, e eu acho que esse debate é importantíssimo. Professor Júnior, seja bem-vindo mais uma vez. Dentro do nosso debate de direito, de bem-estar, de resiliência, algo que fica marcado como algo que transforma o idoso, e o senhor tem um contato bem forte com isso, é com relação à informação, à educação do idoso no processo de transformação, de resiliência e de bem-estar. Gostaria que o senhor explanasse um pouquinho a respeito desse tópico e depois a gente tem mais coisas para falar. Assistam. Está sem áudio, né? Sem áudio. E agora? Agora, perfeito. Está perfeito? Desculpem. Obrigado, professora Sheila, pelas suas palavras. Muito nos ajuda, nos guia, de todo modo, a discutir o direito do idoso, da pessoa idosa de modo geral. Professor Mano, obrigado também pelo convite. De fato, nós estamos diante de um desafio fenomenal. Cair, inclusive, o Dia Mundial
né, conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa e cair no meio de uma pandemia, né, é algo extremamente grave, porque, sem dúvida alguma, nós estamos diante de um desafio enorme. Se é extremamente desafiador para qualquer pessoa enfrentar o isolamento, enfrentar o medo, né, enfrentar dificuldades materiais das mais diversas ordens, sem dúvida alguma, para a pessoa idosa é algo mais sério ainda, e para a pessoa idosa com poucas condições materiais ou em situação de vulnerabilidade, além de vulnerabilidade física, em alguns aspectos, uma vulnerabilidade também social, material, em todos os sentidos, é algo, de fato, extremamente desafiador. E acho que é algo que muito mais do que quaisquer questões de ordem específica, teórica sobre a psicologia, eu trago aqui um conjunto de reflexões que possam, na minha condição também de psicólogo, naturalmente, que possam contribuir tanto com as pessoas que estudam a questão do envelhecimento, como também com, porventura, idosos e idosas que estejam nos acompanhando aqui. Em primeiro lugar, lembrar que nós estamos diante de uma situação real, né? A situação de pandemia, ela é uma realidade. Por mais que algumas pessoas tentem negá-la, não tem como. Não é igual tratar com algumas questões que são tabus, que são crenças, que são, às vezes, fantasias que as pessoas têm. A pandemia é uma realidade. É só olhar a lista, né, de mortos no mundo inteiro e como ela afetou e continua afetando a maioria dos países. Algumas pessoas achavam que a melhor solução era não divulgar a crise, não divulgar a quantidade de mortos diariamente, não divulgar a forma como afeta, porque para não assustar as pessoas. E nós entendemos que a maior vantagem e a maior arma na mão de qualquer pessoa, arma que talvez não seja a melhor palavra a ser utilizada, porque também é algo extremamente complicado hoje no nosso país, mas a melhor defesa para todas as pessoas hoje é a informação, não há a menor dúvida. E discutirmos, por exemplo, no Brasil hoje, a situação de pandemia em relação a, como alguns dizem aí, morte de empresas, morte de CNPJs e assim por diante, ou CGCs, é muito mais grave discutir a vida das pessoas e a ameaça que paira sobre a vida das pessoas. Então, a vida, o Brasil, inclusive, é signatário, como nação, de várias convenções internacionais, desde a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que colocam claramente a vida como um bem fundamental. Então, preservar a vida, defender o direito à vida, e defender o direito à vida em toda a sua plenitude, é efetivamente a defesa de um direito humano em todos os sentidos. Mas aproveitando aqui também para fazer uma outra reflexão, lembrar que essa pandemia é uma obra e é resultado da ação humana sobre a natureza. Todas as grandes e graves doenças que pairam sobre a Terra é resultado, na sua quase totalidade, da ação humana sobre a natureza, da forma como o homem interfere na natureza. O ser humano modifica, manipula a natureza ao seu bel prazer e muitas vezes, em busca de riqueza, de dinheiro, de lucro, né, que supostamente traria mais bem-estar para o homem, mas no geral, para os humanos de modo geral, mas no geral traz mais lucro para quem está diretamente ali explorando alguma atividade, seja ela industrial ou comercial, mas quando é para devastar a natureza, quando é para destruir a diversidade, nós precisamos entender que se os humanos, de modo geral, na chamada cadeia alimentar, estão no nível mais elevado porque não são necessariamente presas para nenhuma espécie, especialmente do ponto de vista da cadeia alimentar propriamente dita, mas se nós fôssemos varridos da face da Terra como espécie, certamente a diversidade do planeta continuaria da mesma forma. Os outros seres vivos, todos do planeta, provavelmente continuassem vivos da mesma forma, sem a necessidade da nossa presença.
diferentemente de outras tantas espécies que vivem ameaçadas, sejam elas da floresta, de modo geral, ou espécies animais. É bom que a gente pense nisso. Então, voltando aqui àquela questão que eu levantei anteriormente, nós estamos diante de uma pandemia. É diferente de uma dengue que surge de forma mais pesada durante meses do ano, no período chuvoso, né? A zika, a chikungunya, né? Gripes que vêm em períodos de inverno e assim por diante. É diferente, tudo é muito diferente. Não são as chamadas endemias, né, que acontecem durante períodos diferentes ou regiões diferentes durante o mesmo período, ou mesmo aquelas que são sazonais, né? Mas nós estamos diante de uma pandemia, nunca esquecendo que pandemia é quando um tipo de doença, um tipo de problema atinge a população em todos os continentes. E nós estamos diante de uma ameaça planetária em todos os sentidos. Então, nós precisamos pensar nisso. E se nós estamos diante de uma ameaça planetária, por que não pensar e olhar para o exemplo de outros países, outras nações, que conseguiram atravessar essa tempestade, né, esse terrível inimigo que é o novo coronavírus e a Covid-19, que é a doença provocada por ele, e deveríamos olhar para essas experiências. Então, o grande desafio nosso, sem dúvida alguma, é como enfrentar a pandemia. Eu estou tratando aqui uma questão mais geral para chegar na questão do idoso. Como tratar e como sobrevivermos à pandemia. Como não sermos, primeiro, contaminados, segundo, afetados diretamente com a doença, porque não sabemos para quantas pessoas somos capazes necessariamente de transmitir e quantas pessoas nós somos capazes de indiretamente provocar a morte, se porventura formos contaminados. Porque não se sabe ainda com precisão quais as pessoas que, ao serem contaminadas, poderão perder a vida ou poderão entrar num processo de sofrimento bem maior do ponto de vista da sua saúde. Então, nesse sentido, existem duas soluções ideais para enfrentar o novo coronavírus. Uma delas é a vacina, uma vacina que nós não temos ainda, e a outra é um remédio. Né? Eu não quero aqui fazer graça com nenhum remédio que estão propondo para isso, mas isso não, quando se trata de remédio, não adianta pensarmos em certas práticas de achismo, de curandeirismo, de invenção, de achar que uma simpatia ou isso ou aquilo vai curar uma determinada doença. Não basta ter fé, não basta ter cuidado. Tem que, de fato, além de evitar a contaminação, é preciso saber se você será ou não resistente suficientemente para sobreviver a esta doença. E ela atinge hoje, de fato, idosos e jovens de modo geral. Naturalmente, os idosos são as maiores vítimas, até agora isso tem sido nitidamente provado, que os idosos são as maiores vítimas. Então, se nós não temos uma vacina, nem um remédio ou um protocolo de remédios, por exemplo, a AIDS até hoje não tem uma vacina nem um remédio. A síndrome da imunodeficiência adquirida, que há mais de 20 anos apareceu no planeta e foi uma dessas ameaças, né? Como a tuberculose foi lá na primeira metade do século passado. Né? Então, nós, de fato, olhamos hoje para essa situação e dizemos, não, nem um protocolo de um coquetel de 3, 4, 5 remédios combinados que possam garantir a cura não existe. Não existe. Existem palpites, existem tentativas, existem casos isolados, mas um protocolo que a ciência claramente defina como garantidora de cura não existe ainda. Portanto, na ausência dessas duas alternativas, existe a tentativa de evitar a contaminação, e só tem uma forma de evitar a contaminação, é garantir que, a partir de um determinado protocolo de relações sociais, de mudanças de comportamento, de uso esse conjunto todo aí de medidas de segurança sanitária, de cuidados, de zelo com a higiene pessoal, de pegar em alguma coisa e logo imediatamente lavar as mãos, de sair de casa com 1000 cuidados e na volta, mesmo na rua, ter o cuidado de nem esfregar os olhos, não colocar a mão no nariz, na boca, e evitar contactar diretamente com pessoas, com toque, com a fala, com o abraço, sem estarmos devidamente protegidos, ou mesmo protegidos não poder fazer isso,
tudo isso são medidas importantes. É o que implica no chamado isolamento, que chamou-se de isolamento social, porque é isolar todas as pessoas, a ideia era essa. Mas o isolamento social talvez não seja a terminologia mais adequada para tratarmos do campo das relações de modo geral. Acho que é o isolamento físico das pessoas. Júnior, só um momento. Estão pedindo para aumentar seu som. O pessoal está no chat, estão pedindo para aumentar o som. Está abaixo, por favor. Já aumentei. Tá ótimo. Não sei se agora vai melhorar. Tranquilo. Neste caso específico, o que nós precisamos para garantir a sobrevivência até que tenhamos uma vacina ou um protocolo de tratamento é que nós pudéssemos ter, de fato, um período de isolamento social radical para evitar a contaminação e cada vez mais podermos ir saindo desse isolamento com a garantia de testagem em massa de pessoas, porque cada pessoa testada é uma identificação de que aquela pessoa nem em casa deve ter contato com mais ninguém para garantir o seu isolamento e a não contaminação das pessoas de casa, garantir que no trabalho, em todos os lugares, as pessoas não contaminassem mais ninguém. A contaminação é grande. Uma pessoa contamina 3 contaminam 9 contaminam mais 27 e assim por diante. Então, é algo extremamente complexo nesse sentido. Então, a ideia do isolamento social é uma medida que a humanidade já aprendeu ao longo dos séculos, com as grandes pragas que assolaram a humanidade, que o isolamento é uma medida correta, é uma medida que tem resultados. Essa tese que estão defendendo aí, que só faz o isolamento quando completar as vagas, quando completarem as vagas das UTIs, é uma insanidade, isso é uma loucura. Basear é uma base totalmente bárbara, porque é dizendo o seguinte: na hora que todo mundo já estiver morrendo, literalmente, que os médicos tiverem que escolher quem entra para a UTI ou quem não entra, aí é hora de decretar o chamado lockdown, ou bloqueio total, para que as pessoas não circulem. Não resolve o problema. Nós nunca cumprimos o isolamento. O Brasil não cumpriu rigorosamente as teses de isolamento físico, ou isolamento social, ou distanciamento social, ou quarentena, o nome que queiram dar. Então, o que é que acontece com o isolamento e o que é que acontece com a pessoa idosa? O isolamento traz consequências, naturalmente, para todo mundo. Traz consequências para mim, traz consequências para você, seja o jovem que deixa de buscar as suas relações. Historicamente, os jovens são as pessoas que mais se relacionam, que mais têm contato com mais pessoas, por conta do próprio tempo de vida, de escola, de trocas sociais, né, de sociabilidade muito maiores. Então, nesse período da vida é quando existem mais trocas sociais, em todos os sentidos. Então, todos também estão sofrendo por isso. Os adultos, as pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que perderam os empregos, pessoas que estão impedidas de manter suas lojas, seus negócios funcionando, é um drama, é um trauma para o conjunto da sociedade. Entretanto, quando a gente trata de isolamento, as consequências de isolamento para um jovem, para uma criança, para um adulto que esteja em uma determinada fase da vida onde ainda consegue trabalhar, produzir a partir de casa, desenvolver uma atividade em home office, fazer uma atividade remota, continuar desenvolvendo ou cuidando de atividades no seu cotidiano, mas para o idoso é diferente. E é diferente porque para o idoso duas questões são fundamentais na vida da pessoa idosa. Né? E eu digo na vida da pessoa idosa, logicamente, usando uma medida geral. Não é que com todas as pessoas aconteça assim. A questão do tempo é muito diferente para o idoso. A questão do tempo, não somente o tempo cronológico, mas o tempo e as rotinas. As pessoas idosas são mestres em rotinas. O horário de ir para a padaria, o horário de fazer isso, o horário de visitar aquilo, o horário de acordar, o horário de sair para visitar um amigo, uma amiga, o horário de ir para um grupo social, para um clube, para um local de encontro, o horário de ir para uma atividade da UAMA, né, o horário de assistir uma novela, o horário ou seja, a passagem do tempo para o idoso, ela é muito cronometrada em muitos aspectos, de modo geral, para a pessoa idosa, porque se não tem uma atividade obrigatória para fazer, uma atividade de trabalho, naturalmente isso cria situações de vínculo importante para o idoso, de segurança, né? Essa questão do tempo, de como usar e coordenar o tempo. E a outra questão são as relações. Sem relações, nós não somos praticamente nada. O que dá sentido a nosso ser,
humano, de modo geral, são as relações que nós estabelecemos. Eu só queria fazer uma pergunta. O som está chegando bem agora, mano? Se ninguém está reclamando, é porque melhorou. Então, essas relações para os mais velhos, tanto entre os idosos, entre idosos de modo geral, e dos idosos com outras pessoas, com visita a filhos, visita a netos, quando tem a capacidade de deslocamento, e as leis e o Estatuto do Idoso, e tudo isso favoreceu muito ao longo dos anos a possibilidade de ter gratuidade em transporte coletivo, porque nós temos que tratar em dois níveis. O idoso, a pessoa idosa que tem condições materiais, que tem uma certa autonomia, uma capacidade de autonomia, não somente do ponto de vista do cuidado, da independência para resolver tudo que precisa, mas também a autonomia do ponto de vista material, sem a dependência, né? Sem a dependência material em relação a outras pessoas. Então, nesse sentido, toda essa situação que envolve, né, o distanciamento de um conjunto de atividades e de rotinas termina gerando um conjunto de transtornos. Sem dúvida alguma, gera para nós, todos nós, gera para as crianças, quem tem filhos pequenos em casa sabe disso, quem tem parentes e sobrinhos, e, enfim, quem acompanha, quem tem alunos e alunas, jovens ou adolescentes ou crianças, sabe exatamente do que eu falo. Então, nesse caso, os transtornos que surgem são das mais diversas naturezas. O transtorno de ansiedade é um deles, né? Gerado pelo medo, às vezes pelo silêncio, pela perda dessas referências rotineiras e dessas relações que criaram esses hábitos, esse conjunto de práticas cotidianas que davam essa segurança e aquela certeza que tem objetivos, que tem o que fazer durante o dia, que tem a hora de fazer aquilo, a hora de fazer aquilo outro, e não poder nem ir à padaria, por exemplo, não poder sair para ir no mercado, não poder sair para bater o papo com os amigos. Então, dentre essas questões, surge também o silêncio, né, muitas vezes provocado por familiares, por pessoas, por situações até de certo abandono ou negligência, o que pode provocar também a negligência do próprio idoso consigo mesmo, da pessoa idosa consigo mesma. Então, é outro problema gravíssimo. Isso pode gerar, naturalmente, alterações de sono e pode chegar a transtornos das mais diversas naturezas, né, provocados pela ansiedade e esse conjunto de questões, como, por exemplo, a depressão, que também é uma característica que aparece muito nas pessoas idosas. Então, nesse caso, não pretendo dar conselhos, mas certamente isso está envolvido com esse conjunto de questões, que envolve a impossibilidade de passear, a impossibilidade de fazer visitas ou de receber visitas com a frequência que recebia, dos netos, dos familiares de modo geral, esse contato, do exercício físico para quem tinha alguma atividade no clube, a dança, a atividade no grupo social, no grupo de pessoas idosas, em qualquer lugar, na igreja, tudo isso deixa uma lacuna enorme, a própria distração, o divertimento, né? O próprio descuido com alguns cuidados pessoais, tudo isso podem ser fatores de adoecimento. Por exemplo, idosos que têm tratamentos regulares, acompanhamento de psicoterapia, acompanhamento de fisioterapia, de educadores físicos e assim por diante. Então, uma questão fundamental, né, já que a rotina é uma das características fundamentais da vida das pessoas idosas, uma das questões fundamentais e mais desafiantes é exatamente modificar a rotina, criar uma nova rotina. E como criar uma nova rotina em pessoas que estão nessa situação? Como se adaptar a uma nova rotina? Eu posso afirmar que as pessoas que chegaram a uma certa idade, acima aí, principalmente dos 60, 65 anos em diante, principalmente, chegaram, e as que chegaram com uma boa qualidade de vida, com uma boa autonomia, com uma boa capacidade de resolução de problemas, de entendimento da vida, de encarar desafios, de encarar perdas, de encarar as limitações e suas próprias vulnerabilidades, a pessoa que chegou até aí é porque já provou que é uma pessoa, numa expressão que tornou-se muito popular, que é uma pessoa resiliente. Então, é exatamente isso que tanto falam de resiliência. Resiliência, na verdade, nada mais é a resiliência do que aquilo que talvez uma música muito famosa e antiga, os idosos conhecem muito bem, que diz: chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava,
Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Tirei num tom muito alto. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava a ideia de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É, sem dúvida alguma, algo fundamental e que fez com que estas pessoas chegassem à longevidade, a atingir um determinado estágio de longevidade, sem se dobrar, chegar a esse estágio da vida com uma capacidade de superação, com uma capacidade de cair e levantar, de sofrer uma perda, além das próprias perdas de memória, além das próprias perdas de capacidade física, além de perdas, às vezes, cognitivas, de algumas questões, da perda das pessoas queridas, de muitas pessoas queridas. Além de tudo isso, né, a perda agora da liberdade, ou da liberdade que tinha antes, a perda daquela rotina que tinha antes. Então, sem dúvida alguma, quem chegou até aqui, chegou porque já era resiliente ou já é resiliente. Então, esta questão, este grau de resiliência precisa ser agora retrabalhado, precisa ser reforçado de alguma forma, desafiar novamente para que se possa efetivamente dar um novo salto de qualidade. Ou seja, você chegou a um estágio da vida aí 65, 70, 75 anos, achando que já tinha atravessado todos os grandes desafios da vida e aparece mais um, que é enfrentar uma pandemia e uma ameaça. Você que esperou, a pessoa que esperou chegar a dizer, não, eu estou com 75, mas estou aqui contando história, estou com 78, 80, mas estou aqui, cuido disso, cuido daquilo, cuido de mim, faço isso, às vezes não podendo fazer, mas tem alguém que faz, recebo um neto, recebo uma neta, faço isso, faço aquilo, cuido da minha roupa, cuido do meu banho, tomo meu café, faço isso, enfim. Depois de ter chegado até aqui, ter que se limitar a um conjunto de atividades, né, que estavam completamente fora do programa. Já estou caminhando para concluir meu raciocínio, mano, antes que você me avise e me peça para parar. Então, existe uma questão fundamental nesse momento para a pessoa idosa e para as pessoas que têm o contato com a pessoa idosa. É buscar criar condições para que não somente a rotina da pessoa idosa, mas a própria pessoa possa, mais uma vez, se reinventar. Então, eu reforço uma tese. Quem chegou até aqui, com 65, 70, 75, 80, 85, 90 ou mais, é porque teve, ao longo da vida, esta capacidade de se reinventar o tempo todo. Então, é mais uma hora, mais um momento de se desafiar, ou de ser desafiado, ou de ser ajudada esta pessoa a se reinventar, a encontrar caminhos, a encontrar formas, a encontrar alternativas de divertimento, de contato, de diálogos, de atividades, de quaisquer, até aprender uma coisa nova, a fazer uma coisa nova, aprender uma arte nova, né? Eu discuti há poucos dias com um grande amigo, e ele me dava um conselho que eu aprendesse a fazer tricô. Ele disse que tricô, vai fazer 80 anos esse ano, e disse para mim que tricô é uma atividade muito interessante para se aprender em qualquer tempo da vida. E eu estou pensando sobre isso. Não sei se vou ter tempo de aprender ou se vou ter paciência para aprender. Mas ele disse que certamente é algo muito bom, ele disse que já fez prova na vida real. Então, eu queria deixar aqui como última ideia para reflexão, é que as condições materiais da pessoa, as condições de vida, as condições de estabilidade da família e tudo mais, são importantíssimos para desenvolver essa capacidade de resiliência, mas não são as únicas. Não são, ou seja, a resiliência, eu quero dizer que a resiliência não depende necessariamente de todas essas questões. Ou seja, a capacidade de levantar a poeira e dar a volta por cima, de erguer a cabeça para enfrentar mais um desafio. Tem até eu não lembro agora, porque eu não sou de memorizar passagens bíblicas, mas tem uma que fala, em algum sentido, que é como se você dissesse assim, para o dia de hoje, basta o bem do dia de hoje e o fel também, e o mal do dia de hoje. Ou seja, basta provar o dia de hoje e superá-lo, e saber que este dia precisa ser desafiado com os desafios deste dia. E olhar sempre para frente com a esperança de que, mais adiante, quando atravessarmos esse período difícil, estaremos
né, recomeçando um outro tempo também, e espero que o novo normal que dizem, se for verdade, não seja o normal que nós tínhamos, porque estava muito ruim, aquele normal que nós estávamos acostumados. Então, que tal todos juntos, não somente idosos, mas começarmos a nos reinventar também para enfrentarmos esse novo tempo que está por vir depois, quem sabe, que passe a pandemia. Era isso que eu tinha a dizer no momento. Maravilha, professor Júnior, muito bom sua explanação. Aí agora eu vou instigar os dois. Hoje eu vi uma reportagem falando do aderismo, o ageísmo, que é o preconceito com a pessoa idosa. E tinha uma frase que me chocou muito, quando dizia que deixa morrer porque já viveu demais, né? Dentro de uma reportagem falando do Covid-19 e o envelhecimento. E nós vimos uma extensão muito grande nas redes sociais da velhice, da pessoa idosa, né? Negativa ou positiva. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa frase que eu achei muito forte, que estava numa reportagem de um jornal, né? Quando se falava do preconceito com a pessoa idosa. Deixa morrer porque já viveu demais. Aí eu deixo a palavra para vocês. Chegue, por favor. Eu acho que deveria ser processado esse jornal. Eu acho que esse jornal deveria ser processado e quem fez essa afirmação também, porque para morrer é qualquer hora, não é só a pessoa idosa, né? Então, qualquer tempo, o maior índice, né, de homicídios no Brasil é de jovens, infelizmente, jovens negros, né? Então, não é a pessoa idosa que vai morrer, né? Outra questão, professor, antes de avançar, né, na sua provocação, eu quero fazer uma ponte com o que o professor Rangel falou em relação a reinventar o tempo, né? E isso foi pensado em França por Pierre Velas, quando ele, né, fundou a Universidade do Tempo Livre. Então, o que fazer, né, pós-aposentadoria, por exemplo, e isto veio para o Brasil, foi pensado também na Inglaterra e outros países na Europa, e no Brasil nós temos diversos modelos, e um deles é o AMA. Então, neste momento, aí eu já trago para o presente, o que é que a UAMA faz para poder se reinventar, né? Continuar cuidando das pessoas, né, que frequentam o AMA, dos idosos, das idosas que frequentam o AMA, de uma forma diferente, né, propondo algumas coisas diferentes. Agora, não se pode perder a autonomia e a independência. Precisa perguntar à pessoa idosa o que ela quer fazer e o que ela gosta de fazer. Porque não podemos impor ao outro a nossa vontade, o nosso querer. Então, a autonomia e a independência devem ser preservadas. Depois, quando a gente, né, se torna idoso, aí a gente tem outras, o tempo ele é sempre presente. Ainda que a memória, o tempo da memória seja pretérito, né, passado, mas o tempo ele é presente, o idoso vive no presente. E o que é confortável para ele? Está cortando? Seu som está cortando muito. Estava melhor sem o fone. Estava mais caro. Está melhor assim? Está melhor assim. Eu acho que o problema é com o meu fone. Então, eu estou tentando aumentar. Mas está tranquilo assim o som. Pronto, então... Tá, então é importante que pergunte ao idoso, né? Ele tem autonomia e independência, ele tem liberdade. Este foi um primeiro valor, um primeiro fundamento, o primeiro direito, o direito à liberdade de pensamento, de crença, de reunião, de tudo, de expressão. Então, o primeiro direito humano é o direito à liberdade. Então, o idoso precisa dizer o que quer fazer. Outra situação, a gente não pode infantilizar a pessoa idosa. A pessoa idosa tem uma história de vida, ela está numa idade avançada, ela está em outra fase da vida. Eu comungo muito com as ideias do professor Rangel, né, quando ele fala do tempo diferente do idoso. Claro, eu acho que nós é que vivemos correndo para poder, né, preencher todas as tarefas do dia, né? Então, o idoso, ele fica observando, percebendo toda essa movimentação. Então, o que é que a gente pode fazer neste tempo, né? Criar essas lives, né? Criar chamadas de vídeo, aproximar o idoso da família.
O cuidador tem esse principal papel de aproximação, com aproximação social, aproximação com a família. Então, o cuidador é importante, mas nós temos, repito, várias, né, situações diferentes, vários contextos familiares. Muitas vezes o idoso é sozinho, o idoso mora com um cônjuge e que sofre violência do cônjuge, muitas vezes, ou com os filhos e netos também. Então, nós temos uma diversidade, né, de situações no panorama brasileiro. Professor, acho que, voltando à sua provocação, eu acho que quem fez essa afirmação deveria ser processado por diversos tipos penais. Então, assim, é a falta, né, de consciência, de respeito para com o outro. Não é só para com a pessoa idosa, não, é para todo o contexto, toda a sociedade, porque para mim isso é violência também contra a sociedade brasileira, que envelhece. Quando os números da pandemia começaram a surgir, que a Itália, só morre idoso, não, gente. A Itália é o país mais idoso do mundo. Então, é natural que ela, né, tivesse um percentual, né, alto de mortes de idosos. Depois veio o Japão e depois a Espanha. Então, esses números iriam aparecer. Aí depois vieram outras evidências, né, dizendo, não, quem tem comorbidade também fica muito vulnerável. Aí depois, não. Então, essas hipóteses, elas vão sendo desfeitas, né, vão sendo ressignificadas e outras vão surgindo. Porque aqui mesmo na Bahia, hoje, um bebê nasceu, poucos dias de vida, já está com a Covid. Então, na realidade, né, a pesquisa científica ela vai demonstrar, através dessas evidências, qual é justamente a tese ou as teses que vão, né, justamente aflorar nesse tempo. Nós estamos ainda vivenciando tudo isso. Então, esse é o meu conselho, professor, da gente, né, processar criminalmente, né, quem fez essa afirmação, o jornal, e eu tenho certeza que a professora Glauce, que está nos acompanhando, minha colega, né, do direito, vai concordar comigo, porque isso é uma violência, isso é crime. Concordo demais, professora Sheila. Nós observamos, dentro da UAMA, depois da disciplina de direito da pessoa idosa, nós observamos uma mudança muito grande nessa busca constante pelo seu direito. Muitas vezes o idoso tem um estatuto, mas não utiliza ou não sabe como reivindicar seus direitos através do estatuto. Mas com a explanação, né, da parte teórica do estatuto, muitos ganham ações, né, e depois da informação que ele recebe, conseguem reivindicar seus direitos, muitas vezes ganhar ações na justiça, porque ele conseguiu ter uma informação mais concreta do que esse estatuto quer dizer a respeito das leis, né? Eu gostaria de parabenizar Glaucio e outros professores, alunos de UAMA que estão assistindo também a live, estão aqui conosco, né? Podem perguntar, podem participar. Rangel, essa a frasezinha que eu disse que eu li numa reportagem, gostaria de sua explanação a respeito desse termo tão forte. Que me chocou. Meu caro, é difícil até opinar sobre isso, viu? Porque isso é o retrato da barbárie, né? É o retrato do tempo sombrio de barbárie que a gente está vivendo, em que algumas vidas importam menos do que outras, né? É como se... Isso. Mas, na verdade, o sistema de saúde brasileiro já é assim. Isso foi meio naturalizado ao longo do tempo, né? É como se... jovens podem morrer porque são jovens de periferia. Quando morre um jovem, né, numa situação de assalto, de violência, qualquer que seja ela, de um acidente, de um atropelamento, de qualquer coisa desse tipo, é uma calamidade expressa em todos os lugares como uma coisa terrível que é o que ocorreu. Um jovem de classe média ou média alta, ou quando é filho de alguém famoso ou filha. Mas jovens nas periferias morrem a todo momento, né? Agora, enquanto a gente está aqui falando, já devem ter morrido uma meia dúzia no Brasil, ou mais, eu sei lá quantos jovens, principalmente jovens negros, morreram em periferias urbanas do Brasil,
por conta, essencialmente, da violência social, em todos os sentidos. Então, isso vem se naturalizando e as pessoas precisam reagir a isso, porque é a barbárie, é dizer, não, mas só quem vai morrer é como aquela história, não, o brasileiro é muito bom, ele cai no esgoto e não tem nada, ele toma banho no esgoto e não morre. Não, o brasileiro, isso aí não vai pegar não, porque aqui tá no verão, está no verão e ninguém vai pegar essa coisa de Covid-19, esse coronavírus, não. Ou é como dizer, não, vai morrer de fato muita gente, mas a maioria é velho. Ou seja, é como se dissesse, essas vidas não importam. Né? Eu acho que nós estamos diante de questões fundamentais hoje que envolvem o preconceito, o racismo, são temas extremamente caros a todas as pessoas que se colocam numa condição humana de verdadeiras pessoas humanas, porque há muitas pessoas desumanizadas em todos os sentidos, a gente encontra. As redes sociais viraram uma espécie de vitrine, né, de expressão do ódio a minorias, ódio racial, ódio a minorias em termos de orientação sexual, minorias econômicas, minorias regionais, em todos os sentidos. Então, é esse tempo difícil que a gente está enfrentando, mas nós precisamos enfrentar e erguer a voz. Essa que é a questão. Nós precisamos erguer a voz, nós, pessoas humanas, cidadãos e cidadãs do Brasil, precisamos erguer a nossa voz contra tudo isso, contra esse estado de coisas e contra certas práticas que tendem a se naturalizar se nós não erguermos as nossas vozes. Então, acho que isso é um absurdo que é lamentável que a gente, achando que isso é pré-iluminista, né? É da Idade Média para lá, para trás. Então, acho que, de fato, é muito triste ver no Brasil do século XXI, já caminhando para fechar o primeiro quarto de um século e ouvindo esse tipo de barbaridade. Pois é. Para nós temos 1h11 de live. Né? Outra coisa muito instigante que eu observo muitas vezes, recebo depoimento de idosos, né, que estão sofrendo violência, mas por ser alguém próximo, como a neta, um filho, um neto, alguém da família muito próximo, eles não querem denunciar. E muitas vezes essa violência chega até a ser física. A gente observa muito, eu digo que na UAMA, além de ser professor de educação física, coordenador, nós viramos um pouco de psicólogo, abrangemos, porque o que eu tenho escutado de informações, muitas vezes, sala fechada com o idoso, chorando e relatando alguns momentos de violência dentro da sua residência, e querendo tomar providência, eu dizer, não, mas eu não posso porque é minha neta, né? Por que você explorasse um pouquinho e, ao mesmo tempo, desse um pouquinho de luz para essas pessoas que a gente vê tanto no dia a dia, né, sofrer de violência, mas não denunciam porque é uma pessoa próxima da sua casa? Professor Manuel, veja só, nós temos a justiça restaurativa do sistema multiportas. Então, essa justiça restaurativa, ela tem uma técnica, círculos de paz. Geralmente, essas violências, né, familiares, né, que não chegam ao seu extremo, mas que ficam, assim, na violência psicológica, né, então, que podem ser restauradas as relações, né, anteriores a esse tipo de violência, que existe essa possibilidade de diálogo. Então, existe essa experiência que é feita em diversos estados, com círculos de paz na justiça restaurativa, tá certo? Existe também a questão, por exemplo, em Portugal, quando eu escutei isso, lá eles fazem assim, tem uma associação de proteção às vítimas de violência, então elas saem de uma localidade e vão para outra, com outra identidade, e são cuidadas ou pela Cruz Vermelha ou por outras instituições, né, não governamentais. Então, elas praticamente ressignificam toda a sua vida
né? Então, elas são cuidadas, vista alguns abrigos, né? Ou casa-abrigo, como chama, casa-lá, então, dependendo da situação. Então, elas são postas, então, elas praticamente elas se distanciam completamente do agressor. Então, eu sugiro para essa senhora, né, que a neta deve ter alguma dependência econômica em relação a essa idosa, né, que procure o Estado, então a Defensoria Pública, o Ministério Público, para poder viabilizar esse diálogo, né. Então, fazemos muito isso. Lá em Brumado, nós, né, temos o Sejusc, né, e justamente atuando nesse sentido de restabelecer essas relações com técnicas específicas. Então, tem conseguido resultados, assim, né, promissores nesse sentido. E isso é muito difícil, porque essa relação muito próxima entre vítima e agressor, né, essa relação dificulta uma solução na realidade, né? Então, o que é que o idoso quer? Ele quer se afastar, porque geralmente o que acontece, o idoso, ele é afastado de dentro do seu lar. Às vezes a casa dele, a propriedade é dele, e ele é afastado da própria casa e colocado numa instituição de longa permanência, por exemplo, né? E isso é um absurdo que aconteça. Então, ele deve permanecer no local. Agora, sim, permanecendo no local, sendo cuidado por quem? Né? Um outro familiar, um outro filho, filha, quem? Né? Então, assim, essa é uma situação que ela precisa ser conversada, dialogada em círculos, para que a gente possa ter uma participação maior e uma conscientização dessa neta agressora, né? De que aquele tipo de violência não importa, porque dependendo da idade dessa neta também, ela pode ir o quê? O avô, a avó, ela pode deter a guarda, mas não detém a adoção. Então, no caso assim extremo, né? Pode deixar de ter a guarda da neta e ela ir para um abrigo institucional a neta, porque a neta está sendo agressora, né? Geralmente os abrigos institucionais são para as vítimas de violência, mas também nesse caso, né, tendo a guarda e não a adoção, claro que não pode, a lei de adoção proíbe, então essa neta pode ser colocada nesse abrigo para justamente afastar essa questão da violência, né? Mas isso vai muito depender do caso concreto. Isso vai depender também dessa relação, né, de poder judiciário, se vai chegar até o Poder Judiciário, o que é que o Ministério Público pode trazer para poder fazer essa intervenção, procura também um conselho, né, da pessoa idosa, tenta, professor, fazer algo em conjunto com esses atores, né, para poder chegar a uma, né, solução para essa questão, tá? É o meu conselho, pelo menos a experiência que eu tenho. É algo que a gente vem fazendo na UAMA, aí vai através da professora Carmita, né, terapia em grupo. Vem surtindo um efeito muito forte, né, principalmente nesse processo de violência e outros casos que nós temos. Então, a professora Carmita, ex-professora aposentada da UEPB, na área de psicologia, trabalhou com o Rangel muito tempo, nós observamos, escutamos muitos idosos e montamos grupos de terapia e tem um resultado muito forte nesse processo de transformação, né, desse idoso. Né? Então, a gente vê isso. Gostaria de escutar um pouquinho o professor Rangel a respeito desse aspecto do papel da terapia em grupo nesse processo de transformação da pessoa idosa. O desafio, quando nós criamos nós que eu digo é a universidade, quando a universidade criou essa estrutura da UAMA, e é um desafio que está aberto até hoje, né? Ela precisa se reinventar, e você sabe muito bem disso, se reinventar a cada período letivo, né? Os desafios são enormes, e acho que a gente tem encontrado um ponto de equilíbrio interessante, inclusive com a colaboração das próprias pessoas idosas que frequentam a UAMA. A cada semestre vocês aprendem diferentemente com uma turma nova, e as turmas que vêm chegando depois vão aproveitando também desse aprendizado, porque ele vai se renovando o tempo todo. Eu creio, inclusive, posso arriscar, assim, do ponto de vista da ação social da universidade, a UAMA é uma de suas melhores experiências históricas. Não é somente uma experiência desse tempo agora, de dizer assim que é de 4 anos de uma gestão, 8 anos de uma gestão, 8 de outra. Não, é de toda a história da UEPB.
E isso só foi possível porque o tempo permitiu, o tempo mudou e no momento certo as pessoas certas também apareceram para tomar iniciativa, para apoiar, para implantar essa proposta, e ela vem crescendo, né? A cada dia. Eu lembrei agora da morte do prefeito Zenobe Toscano de Guarabira, né, que ocorrida ontem, e ele foi um dos apoiadores, né, da iniciativa de organizar o AMA no município de Guarabira, né? Conseguimos em Lagoa Seca, outros campos também falam o tempo todo em implantarmos uma base da UAMA para desenvolvermos atividades. Seria fenomenal se a universidade tivesse, como se diz popularmente, pernas para alcançar tanto, né? Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos desenvolver nas pessoas uma compreensão fundamental. Acho que isso que a professora Sheila levantou há poucos minutos. É preciso respeitar a pessoa idosa em todos os sentidos. Há formas muito sutis de violência contra a pessoa idosa, né? Desde o motorista do ônibus que não respeita o tempo do passo do idoso para subir no ônibus, a pessoa que quer, porque quer que o idoso acompanhe determinado ritmo, determinada atividade ou determinada situação objetiva, ou que seja submetida a um determinado regramento. O abandono é uma forma de violência, a negligência é uma forma de violência, a alienação é uma forma de violência. Então, acho que é um conjunto de questões que a cada dia mais eu acho que o Estatuto do Idoso veio para tentar contribuir com isso, que é exatamente a noção de que é uma questão social, é do Estado, é da sociedade, é a preocupação, o direito de defender e o dever também de fazer essa defesa, a denúncia, a criação de situações. Claro, eu não estou me referindo aqui a confidências em situação. Claro, você não é, por exemplo, você não é terapeuta, não é? Você disse aqui, a gente de vez em quando tem que ser psicólogo. Nesse tempo agora todo mundo é um pouco psicólogo, né? Todo mundo que se dispõe, porque na verdade a oitiva, né, o ouvido, né, ele tem um papel terapêutico fundamental. Então, sem dúvida alguma, a disponibilidade em ouvir o que a outra pessoa tem a dizer já é uma ação terapêutica. Não é à toa que muita gente, historicamente, sempre procurou o padre, o pastor, o pai de santo, não é? O amigo do bar, o conselheiro mais velho, uma amiga, um amigo para pedir conselhos ou para desabafar. E esse desabafar tem um lado técnico, tem um lado profissional, tem o lado do sigilo, né? O lado da técnica do trabalho da psicologia, mas, sem dúvida alguma, ouvir tem um papel fundamental. E a escuta psicológica, no caso, ou a escuta, de modo geral, para o idoso, para a idosa, tem um papel importantíssimo, porque os idosos precisam ser ouvidos em todos os sentidos. Existe uma necessidade inerente à pessoa idosa, porque ela tem muita história, porque ela traz uma bagagem de conhecimentos, ela quer trocar esses conhecimentos, ela quer se sentir importante nisso, para mostrar que tem história, que tem experiência de vida, que tem algo para deixar também de herança. Não é só a transmissão genética ou quaisquer bens que possa deixar de herança, mas há também essa transmissão psíquica de experiência, essa transmissão geracional de experiências. Então, os idosos precisam disso. Portanto, o jovem, a jovem que também nos escuta, procure ouvir o idoso, a idosa. Procure apenas ouvir, procure dar atenção, porque esse dar atenção, num momento como esse que a gente está enfrentando, ligar e pedir para ouvir, ou saber como está, ou pedir para lembrar, ou contar alguma história, forçar até fustigar a memória para lembrar de histórias ou contar histórias, é um exercício fundamental, e num tempo como esse que a gente está enfrentando, isso contribui muito também, até para retirar a pessoa idosa de uma condição, às vezes, de algum tipo de isolamento, nesse sentido, isolamento social, não é isolamento físico. Então, colocar o idoso no palco para que ele possa contar a sua história. E contar a sua história pode ser por telefone, pode ser numa live com os amigos, para contar uma história, para reunir, para contar alguma grande aventura que a pessoa idosa lembra
né, do tempo da juventude ou de qualquer coisa que quer narrar, que quer contar. Isso é sempre muito importante. Então, acho que fica uma lembrança mais nesse sentido. Com certeza, e é uma coisa que eu tenho escutado muito com grupos idosos, eles estão mudando o memorial dele, dessas turmas que terminaram agora. Estão pegando esse período agora para rever o memorial ou terminar o memorial para entregar. E muitos que estão buscando histórias que vivenciaram, né, que não lembravam, e agora estão buscando um acervo de informações. Aquilo que a professora Sheila falava, o tempo é hoje, o tempo é presente. Né? Pois é, para colocar dentro dos seus memoriais, né? Professor Sheila, apareça aí, por favor. Júnior, uma surpresa para quem está da live, a gente disse que eu não divulgou nunca que teria uma parte cultural dentro da live, né? E esse momento, estamos 1h24 de live, eu acho que foi importantíssima a temática. Muitas pessoas estão dando parabéns aqui pela escolha do tema e por ter duas pessoas maravilhosas crescendo esse momento agora, a parte do direito, da resiliência, do bem-estar da pessoa idosa. Eu acho importantíssimo, principalmente hoje, dentro da violência. E que possa continuar defendendo, né, nessa militância positiva a favor da pessoa idosa, do direito da pessoa idosa. E agora vamos escutar um pouco a parte cultural do professor Júnior. É o desafio? Para você não é desafio. Eu esqueci de afinar o violão, hein? Oh. Eu esqueci de afinar aqui meu violão. Pessoal, essa live é especial, viu? Tema tão importante terminar com música. Mudou o clima. Mudou o clima e a madeira ela é tão sensível quanto nós, ou mais. A mudança climática, né, choveu bastante aqui, agora à tarde mesmo, durante o período que nós começamos aqui, eu tive que fechar o microfone para não aparecer o barulho da chuva, que onde eu estou aqui é uma mistura de área com quintal, então estava chovendo bastante e fazendo um barulho enorme. Então, deixa eu ver aqui, eu tinha pensado em cantar alguma coisa que pudesse fazer referência ou que fosse para as pessoas idosas, mas o som do violão chega bem aí? Tranquilíssimo. Muito bem. Tinha pensado nisso, mas ao mesmo tempo eu pensei que podíamos, eu já vi muitas vezes, e é mais uma mensagem, né, que eu lembrei de uma canção que diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Porque eu acho que é isso, se reinventar todos os dias, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo, é o sopro, é uma luta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luz e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, tô errando. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico
tempo com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Essa frase é a mais bonita, né? Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu acho que nós devemos aprender sempre isso, e aprender principalmente com os mais idosos, com as pessoas mais idosas, é que vive mais e vive melhor quem consegue viver sempre se considerando um eterno aprendiz. Quem acha que já sabe de tudo já está pronto para morrer. Então é bom continuar aprendendo, aprendendo e aprendendo, inclusive a viver cada dia de um jeito diferente, né? Pois é, e essa música é o hino da UAMA, não é? Essa música é cantada diariamente nas viagens de UAMA. Quer comemorar alguma coisa, cantam essa música do Gonzaguinha, e é considerado o hino da UAMA, viver e não ter vergonha de ser feliz. É uma música que tem uma referência muito... Que beleza, rapaz. Eu acho que as idosas estão aqui na live, aqui, já doidas aqui, parabenizando, né? 1h30 a gente tinha programado essa live, eu acho que foi maravilhosa, né? A gente tem um número muito grande de idosos de UAMA participando, professores, parabenizar todos que entraram na live, né? Agradecer a professora Sheila pela sua disponibilidade, pelas suas informações dentro dessa temática, agradecer ao professor Rangel, né, pela explanação, pela parte psicológica, né, dentro da temática, e fechando com a música, que é o tema da UAMA, que a gente gosta tanto, os idosos estão aqui, lacrou com a música. Né, e essa eu juro a você, mano, eu juro a você que eu não sabia, viu? Não tinha essa, sintonia. Não tinha essa informação, né? Quando a sintonia é boa, tudo acontece bem, né? Então, para vocês, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão aqui no YouTube da Universidade Estadual, no YouTube da Realiza Eventos Científicos, no Facebook da Universidade participando dessa live, e que possam vir outros, tá bom? Deixa vocês para despedirem do pessoal que estava aqui conosco. Professor Manuel Freire, muito obrigada pelo convite. A gente tem muita coisa para poder falar, né? Mas a gente precisa ser pontual, né? Obrigada, professor Rangel. O show foi dele, foi um show assim à parte. E, para mim, as pessoas idosas, elas são o elo de ligação entre os ancestrais antepassados com seus descendentes. Todos nós merecemos respeito, né? Então, as pessoas, elas precisam ser tratadas dessa forma. Respeitar o querer, respeitar os espaços de socialização, repensar a cidade, o semáforo, um tempo diferente para a pessoa idosa, o transporte coletivo, o batente, né, diferente para a pessoa idosa. A gente precisa repensar muitas coisas. E parabéns, porque o AMA é um espaço de socialização. Aqui na Bahia também nós temos a UAT, na UNEB, também um espaço de socialização onde as pessoas idosas se sentem muito bem, porque elas se sentem acolhidas por outras pessoas, né? Porque os familiares estão sempre trabalhando, né? Assim, uma vida muito louca. Mas, assim, é um espaço muito importante para as pessoas idosas, a UAMA, a UAT, todas essas universidades, né, voltadas para a terceira idade. Agradecer aqui o convite, fico à disposição, agradecer ao professor Rangel, agradecer ao professor Mano e a todas as pessoas que participaram, né, todas que mandaram mensagens, vocês também são ótimos, maravilhosos, e muito obrigada. Professor Rangel, por favor. O som. Eu acho que eu vou cantar outra música em vez de falar, viu? Você foi de acordo, eu peguei o violão agora, eu fiquei... Porque quando eu peguei o violão... Oi? Não, se quando você deu a ideia, eu vou lhe provocar para você cantar uma música. Eu botei o violão de lado aqui, então esqueci de afinar o violão. Eu tinha dito a Hipólita, eu vou afinar o violão, deixar pronto. E tinha pensado em cantar uma música assim, uma bem antiga, né? Para que fosse referência para as pessoas idosas. Não é por que eu vou cantar música antiga, se tem tanta coisa. Tem muita música antiga linda e que eu adoro, né? Sempre que estive em alguma atividade da UAMA, cantei coisas tipo aquela. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa,
do amor por Deus esculturado. Mas eu vou encerrar aqui com uma canção que eu acho linda, e ela tem uma mensagem bonita, e que, para além de ser uma ideia de uma música de amor naquele sentido do amor erótico, né, do amor eros, do amor romântico, ela traz uma mensagem que hoje já se universalizou no Brasil como uma mensagem de amor mais ampla, de amor no sentido puro da palavra, quer dizer, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Valeu. Um grande abraço, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, a participação de vocês. E fechando com Prazer, professora Sheila, é um prazer enorme, viu? Obrigado também às pessoas que estavam nos assistindo e que assistam qualquer dia. Pois é, que tenhamos lições de respeito, de dignidade, de amor e cuidado da pessoa idosa, né, em todos os momentos. E, para fechar, tem uma frase que eu gosto muito de Cecília Meirelles, que ela diz: se no instante se vive, no instante se morre. Um instante é o bastante para a vida inteira. Então, fica essa mensagem para vocês. Eu agradeço demais, em nome da UAMA, da UEPB, né, de todos que fazem esse trabalho com a pessoa idosa, a participação de vocês nessa live. Muito obrigado a todos que estavam aqui conosco, né, tinham números muito, muito bons aqui de participação em tudo, estava seguindo aqui o grupo. Então, obrigado a todos que estavam aqui conosco, os idosos, professores, funcionários da UAMA estavam aqui todos, Glaucio, Juliana, Ana, estavam todos presentes aqui. Então, muito obrigado, e que possamos ter outras atividades nesse padrão de qualidade. E o mais importante, terminando com esse momento tão, eu vou dizer aqui, prazeroso, diante de tanta coisa negativa que a gente está vendo por aí, né, dentro das redes sociais, dentro da mídia. Eu acho que as músicas trazem um pouquinho de reflexão e de respirar mais tranquilo na parte da mente e corpo. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.